A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 13 e já chegamos quase na metade do livro. Hoje, nós vamos meditar nos versículos 27 a 41. Gostaria que antes você se lembrasse que Paulo está numa sinagoga na cidade de Antioquia, na Ásia. E está cheio de judeus, claro, sinagoga. E também tem gentios ali, que é o alvo de Paulo. Ele foi levantado para ser apóstolo entre os gentios. Por isso é que viajou para a Ásia. Mas ele está numa sinagoga, porque ali encontra pessoas interessadas na palavra de Deus. E ele vai falar sobre um assunto muito delicado, sobre a morte de Jesus. Lembrando que foram os judeus que mataram Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Por não terem conhecido a este, Jesus, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados na sinagoga. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, Jesus. Embora não se achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. E são suas testemunhas para com o povo. E nós, Paulo se incluindo entre os apóstolos que andaram com Cristo, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu. A nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. E aqui é o corpo depois da morte. Porque, na verdade, tenho dito no seu tempo, tendo dito no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei. Porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Testemunhar é dizer a verdade que se sabe a respeito de algum assunto. Tem dois tipos de testemunha. A testemunha ocular é aquela que vê, aquela que viu o fato.
Nesse caso, são aqueles que andaram com Jesus e viram todos os acontecimentos. Viram Jesus ser julgado injustamente, ser crucificado, ser morto e também ressuscitado. Mas viram mais que isso. Viram os ensinos de Jesus através das parábolas que Jesus lhes ensinava para facilitar o ensino. Viu também os milagres de Jesus. Eles viram Jesus repreendendo a tempestade. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram Jesus curar cego de nascença. Eles viram Jesus curar leprosos e tantas outras doenças que eles viram Jesus curar. Nós não vimos. Então, que tipo de testemunha nós somos? Nós somos as testemunhas que conhecem o fato, que ouvimos do fato. A palavra de Deus é a verdade. Nós ouvimos o Evangelho pela palavra de Deus. Por isso, nós também podemos ser testemunhas, porque nós conhecemos tudo o que aconteceu com Jesus, porque nós estudamos a palavra de Deus. Além disso, nós experimentamos pessoalmente o poder de Cristo em nós. E vemos o que Cristo tem feito em outras vidas. Pessoas que se convertem e mudam totalmente a sua vida. Deixam vícios, deixam vidas de crime, deixam a prostituição, mudam o casamento. São esposas que ganham novos maridos, maridos que ganham novas esposas, pais que ganham novos filhos, transformados, filhos que ganham novos pais, famílias que são abençoadas. E nós temos visto isto acontecer, e nós temos visto isto acontecer, por isso nós também somos testemunhas. E como Paulo, que estava pronto para dar o seu testemunho, assim nós também, que somos testemunhas desta verdade, deste poder, nós também temos que testemunhar de Cristo. O que é que nós podemos testemunhar a respeito de Cristo? Primeiro, sobre a sua morte. Veja o que diz o verso 27 e 28. Por não terem conhecido a este, Jesus, os que habitavam em Jerusalém, os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se lêem todos os sábados. Embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Condenaram a Jesus sem nenhuma razão. Arrumaram testemunhas falsas. Prepararam antes as testemunhas. O que é que você vai dizer ali no meio das pessoas? Eu não vi nada. Então diga isso, diga assim, assim. Disseram que Jesus disse que derrubaria o templo. Jesus não disse. Jesus disse, derrubai esse templo. E ele se referia ao seu corpo. Eu reconstituirei em 3 dias, dizia a respeito da sua ressurreição. Mudaram todas as palavras de Jesus. Disseram ouvir coisas que Jesus falou, que Jesus não falou. Plantaram testemunhas falsas. Pilatos era o governador de Jerusalém. Ele tinha poder para libertar Jesus, mas não libertou, porque ele também tinha seus desejos políticos. Ele era governador sobre Jerusalém e assim ele queria continuar. Então ele lavou as suas mãos. O povo que morava em Jerusalém, dirigido pelos sacerdotes, e a grande quantidade de pessoas que estavam ali naquele tempo, que era a festa da Páscoa, dirigido pelos sacerdotes, gritavam, crucifica-o, crucifica-o, sem que houvesse causa. Ninguém tinha nada contra ele, mas era empurrado pelos sacerdotes a gritarem, crucifica-o.
não fizeram um julgamento justo. Foi uma injustiça. E disso tudo nós tiramos que Jesus era inocente. Jesus morreu sem pecado. Jesus morreu porque os homens malignos, dirigidos pela maldade, quiseram matar Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, como homem, é terceira pessoa da Trindade, Pai, a segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele, como filho, na parábola dos trabalhadores da vinha, homens maus, quando o pai, o dono da vinha, manda o filho para buscar os valores que deveriam pagar a respeito da vinha, eles mataram o filho. Jesus conta essa parábola se referindo a este fato, a morte do filho. Mataram inocentemente, porque eles queriam manter a vinha para eles. O que mais podemos aprender a respeito, ou testemunhar a respeito da morte de Jesus? Que Jesus não foi pego de surpresa, Jesus não foi preso por eles, sem que Jesus soubesse de tudo. No verso 29 nós lemos: e havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram na sepultura. E as promessas feitas pelos profetas, as profecias vão se cumprindo. Todas elas. Quando João Batista apresentou Jesus, ele apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que se faz com o Cordeiro? Principalmente na Páscoa. O Cordeiro vai ser imolado, vai ser morto. Está falando da morte de Jesus. Jesus várias vezes anunciou a sua morte. Eu vou ler Lucas 18, 31 a 34, que diz assim: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas está escrito. Pois há de ser entregue, é Jesus falando, há de ser entregue às gentes, e escarnecido, e injuriado e cuspido. Estava tudo escrito. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Eles nada disso entendiam, mas Jesus estava lhes dizendo a respeito do que estava ali acontecendo com ele. Paulo está falando aos judeus sobre isso. A morte de Jesus foi determinada antes da fundação do mundo. Vemos isso em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E começou já a ser anunciada em Gênesis capítulo 3, quando ele diz que a semente da serpente lhe morderia o calcanhar, lhe picaria o calcanhar, mas a semente da mulher calcaria a cabeça da serpente. Falava já da crucificação. Por que ele se entregou se ele era inocente? Por amor. Ele fez isso por mim, ele fez isso por você. Só havia um jeito, só há um jeito de se salvar, através de Jesus. E ele fez esse sacrifício por mim, fez por você também. E fez pelo mundo inteiro. É por isso que precisamos ser testemunha. E o terceiro testemunho que podemos dar está nos versos 30 e 31, que diz assim: mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, os seus discípulos. E são suas testemunhas para com o povo.
li uma frase assim: Jesus está vivo. Hoje eu falei com ele. Nós, quando oramos, nós não oramos a Jesus, nós oramos ao Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus. Mas Jesus está conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias. E Ele está conosco através do seu Espírito, que entra em comunhão com o nosso Espírito. Ele fala conosco e nós falamos com Ele o tempo todo. A Bíblia diz: Jesus ressuscitou e está vivo. As mulheres foram ao sepulcro domingo de manhã e o anjo avisou: ele não está mais aqui. Ele está vivo. As mulheres correram, anunciaram aos apóstolos. Os apóstolos foram ao túmulo e confirmaram que o túmulo estava vazio. Depois Jesus mesmo se apresenta a eles, vivo. Tomé, um dos que duvidava da ressurreição de Jesus, Jesus disse para ele: Tomé, por que duvidaste? Crê somente, tenha fé. Coloca a tua mão aqui. E Tomé colocou a mão nele, ele com o seu corpo, não físico como o nosso, mas glorificado. Mas Tomé sentiu. E Tomé, olhando para ele, disse: Senhor meu, Deus meu. Ele está vivo. E porque ele está vivo, não é vã a sua fé. Não é vã a minha fé. Não é vão o nosso testemunho. Por isso é que nós continuamos servindo a Deus. Por isso é que nós continuamos louvando a Deus. Por isso é que nós continuamos aguardando a vinda de Jesus. Porque Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está vivo para todos sempre. E esta vida que Ele tem é a vida que Ele nos dá, para que também nós tenhamos vida eterna como Ele. Vou concluir. Verso 32 diz: E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Não podemos esquecer que Paulo está pregando estas verdades dentro de uma sinagoga, mas para pregar é preciso ter coragem, como ele. Não só coragem, é preciso ter também desprendimento das nossas coisas, dos nossos bens, do nosso conforto. É preciso que renunciemos muitas coisas do mundo para que nosso testemunho seja válido. Para ser testemunha, é preciso também amor. O mesmo amor que Deus amou o mundo, nós devemos ter para levar o Evangelho, desejar que as pessoas sejam salvas. Jesus quer que sejamos testemunhas. Ele diz: mas sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E que devemos pregar a toda e qualquer pessoa, criatura, homem ou mulher. O nosso testemunho, porém, não pode ser só falado, tem que ser vivido. Nós pregamos mais com a nossa vida do que com as nossas palavras. O testemunho exige um preço. A nossa salvação foi de graça e pela graça. Mas teve um preço, Jesus pagou. Nós somos salvos de graça e pela graça. E temos que trabalhar. E para trabalhar tem que haver renúncia. Esse é o preço que pagamos. Temos que viver uma vida separada das coisas deste mundo, servindo ao nosso Deus. O nosso testemunho desta maneira será poderoso. E esse poder não é nosso, o poder é de Deus. Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até os confins da terra. Vale a pena pagar o preço, renunciar,
porque a herança que está preparada para nós, não há como se imaginar a sua grandeza. Deus abençoe a todos. Testemunhemos, pois, o nome de Jesus em todo lugar e a todas as pessoas. Amém.